Um serviço realizado na internet muito comum nos dias de hoje é o envio de e-mail. A transferência de correspondência é feita por meio de agentes de transferência de mensagens, os MTA. Para enviar uma correspondência, um sistema deve ter o cliente MTA e para receber uma correspondência, ele deve ter um servidor MTA. O protocolo formal que define o cliente e o servidor MTA na internet é chamado SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. O SMTP é usado duas vezes, entre o remetente e o servidor de correio do remetente e entre os dois servidores de correio. É necessário outro protocolo entre o servidor de correio e o destinatário. O protocolo SMTP define como os comandos e respostas devem ser enviados para transferir as mensagens entre um cliente MTA e um servidor MTA. Os comandos são enviados do cliente ao servidor. O SMTP define 14 comandos. Os 5 primeiros são obrigatórios. Toda a implementação deve suportar esses 5 comandos. Os 3 seguintes são usados frequentemente e são altamente recomendados. Os últimos 6 raramente são usados. Este comando é usado pelo cliente para se identificar. O argumento é o nome de domínio do host cliente. Este comando é usado pelo cliente para identificar o remetente da mensagem. O argumento é o endereço de e-mail do remetente. Este comando é usado pelo cliente para identificar o destinatário pretendido da mensagem. O argumento é o endereço de e-mail do destinatário. Se existem vários destinatários, o comando é repetido. Este comando é usado para enviar a mensagem real. Todas as linhas que vêm após o comando data são tratadas como a mensagem de correio. A mensagem é terminada por uma linha com apenas um ponto final. Este comando termina a mensagem. Este comando é usado para verificar o endereço do destinatário, que é enviado como argumento. O remetente pode pedir ao destinatário para que confirme se um nome identifica o destinatário válido. Este comando é usado pelo cliente para verificar o status do destinatário. Ele exige uma resposta do mesmo. Este comando permite que o remetente e o destinatário troquem de posição, ou seja, o remetente torna-se o destinatário e vice-versa. Entretanto, a maioria das implementações de SMTP atuais não suporta este recurso. Este comando pede ao destinatário que envie informações sobre o comando enviado como argumento. Este comando especifica que a correspondência deve ser enviada para o terminal do destinatário, e não para a caixa de correio. Se o destinatário não estiver conectado, a correspondência será devolvida. O argumento é o endereço do remetente. Este comando especifica que a correspondência deve ser enviada ao terminal e à caixa de correio do destinatário. Se ele estiver conectado, a correspondência será enviada para o terminal e para a caixa de correio. Se não estiver, a correspondência será enviada apenas para a caixa de correio. O argumento é o endereço do remetente. As respostas são enviadas do servidor ao cliente. Uma resposta é um código de 3 dígitos que pode ser seguido por informações textuais adicionais. A tabela demonstra algumas respostas. Se o primeiro dígito for 2, significa que o comando solicitado foi concluído com sucesso e um novo comando pode ser iniciado. Se o primeiro dígito for 3, significa que o comando solicitado foi aceito, mas o destinatário precisa de mais algumas informações antes que a conclusão possa ocorrer. Se o primeiro dígito for 4, significa que o comando solicitado foi rejeitado, mas a condição de erro é temporária. O comando deve ser enviado novamente. Se o primeiro dígito for 5, significa que o comando solicitado foi rejeitado. O comando não pode ser enviado novamente. O segundo e o terceiro dígito fornecem mais detalhes sobre as respostas.